7. Carter estava em um lugar frio. Foi a primeira coisa que percebeu. Primeiro levaram para fora do avião. Ele nunca havia andado de avião e teria preferido se sentar perto da janela. Mas o haviam enfiado nos fundos, junto com todas as sacolas de lona, o pulso esquerdo acorrentado a um ferro e 2 soldados o vigiando. E quando saiu no topo da escada que levava até a pista, o frio golpeou seus pulmões. Carter já sentira frio antes. Era impossível dormir embaixo de um viaduto em Houston em janeiro e não saber o que era frio. Mas aquele frio era diferente, tão seco que dava para sentir os lábios repuxando. Seus ouvidos haviam ficado entupidos também. Era tarde, não dava para saber a hora, mas o aeroporto estava iluminado como um pátio de cadeia. Do topo da escada, Carter contou 1 dúzia de aviões, todos grandes e gordos, com portas enormes abertas na traseira, e viu empilhadeiras que se moviam de um lado para outro no asfalto, carregando engradados cobertos com tecido de camuflagem. Imaginou se o transformariam em uma espécie de soldado. Se havia trocado a vida por isso. Wolgast lembrava-se do nome. Era estranho, como se pegara confiando no sujeito. Carter não confiava em ninguém, havia muito tempo, mas algo em Wolgast o fazia pensar que o cara se importava com ele. Os pulsos e os pés de Carter estavam algemados. Ele desceu com cuidado a escada, tentando manter o equilíbrio, com um soldado à sua frente e outro atrás. Nenhum dos dois tinha dito nada a ele, nem falado com o outro. Carter estava usando um agasalho por cima do macacão, mas o zíper estava aberto por causa das correntes e o vento o atravessava com facilidade. Levaram-no pela pista cheia de poças até um hangar muito iluminado, onde uma van os aguardava, com o motor ligado. A porta se abriu quando se aproximaram. O primeiro soldado o cutucou com o fuzil. Entre, ordenou ele. Carter obedeceu. Depois ouviu acelerarem o motor e a porta se fechou. Pelo menos os bancos eram confortáveis, não como o assento duro do avião. A única luz vinha de uma pequena lâmpada no teto. Ouviu 2 batidas na porta e a van deu partida. Tinha cochilado no avião e não estava cansado a ponto de dormir mais. Sem janelas e sem ter como saber as horas, não tinha noção de distância nem de direção, mas havia ficado sentado sem ter o que fazer durante meses. Algumas horas a mais não seriam nada que ele não pudesse aguentar. Deixou a mente esvaziar, o tempo passou. Então sentiu a van diminuindo a velocidade. Do outro lado da parede que o isolava do motorista, ouviu o som abafado de vozes, mas não sabia do que se tratava. A van avançou por mais alguns metros e então parou. A porta se abriu revelando 2 soldados que batiam os pés para espantar o frio. Garotos brancos vestindo agasalhos por cima dos uniformes. Atrás dos soldados, o oásis iluminado de um McDonald's brilhava na escuridão. Carter ouviu o som do tráfego e achou que deviam estar em alguma rodovia. Apesar de ainda estar escuro, algo no céu dava a sensação de que era manhã. As pernas e os braços estavam dormentes de tanto ficar sentado. Pegue, disse um dos guardas, e lhe jogou um saco de papel. Ele notou que o outro guarda dava as últimas mordidas em um sanduíche. Café da manhã. Carter abriu o saco que continha um egg muffin, batata frita e um copo de suco. Sua garganta estava totalmente seca por causa do frio, e ele desejou que houvesse mais suco ou pelo menos mais água. Bebeu-o depressa. Era tão doce que fez seus dentes trincarem. Obrigado. O soldado cobriu um bocejo com a mão. Carter se perguntou por que estariam sendo tão gentis. Não pareciam nem um pouco com o beliscão e os outros. Tinham armas na cintura, mas não se comportavam como se isso fosse grande coisa. Ainda temos 2 horas de viagem pela frente, disse o soldado, enquanto Carter terminava de comer. Precisa ir ao banheiro? Carter não urinava desde o avião, mas estava tão seco por dentro que não imaginava que isso fosse necessário.
Sempre fora assim. Conseguia segurar a urina durante horas a fio, mas pensou no McDonald's, nas pessoas lá dentro, no cheiro de comida e nas luzes fortes e decidiu que gostaria de ver aquilo. Acho que sim. O soldado subiu na van, as botas pesadas ressoando no piso de metal. Agachando-se no espaço minúsculo, tirou uma chave brilhante de uma bolsinha no cinturão e abriu as algemas. Anthony pôde ver o rosto dele de perto. Era ruivo, não devia ter mais de 20 anos. Nada de gracinha, certo? Disse ele a Anthony. Na verdade, não deveríamos soltar você. Pode deixar, chefe. Vamos e fecha o casaco. Aqui fora está um frio do cacete. Levaram-no pelo estacionamento, um de cada lado, mas sem encostar nele. Carter não conseguia se lembrar da última vez que havia ido a algum lugar sem que a mão de alguém estivesse segurando alguma parte de seu corpo. A maioria dos carros no estacionamento tinha a placa do Colorado. O ar cheirava a limpeza, desinfetante, e ele sentiu a presença das imponentes montanhas em volta. Havia também neve no chão, acumulada contra os limites do estacionamento e coberta de gelo. Ele só vira neve uma ou duas vezes na vida. Os soldados bateram à porta do banheiro e, quando ninguém respondeu, deixaram Carter entrar. Um deles o seguiu, enquanto o outro ficou vigiando a porta. Havia 2 mictórios e Carter ocupou um. O soldado que estava com ele ocupou o outro. Mãos onde eu possa ver, disse o soldado, e riu. Estou só brincando. Carter acabou de urinar e foi até a pia lavar as mãos. O McDonald's de que se lembrava em Houston eram bem sujos, sobretudo os banheiros. Quando morava na rua, costumava usar um na Montrose para se lavar de vez em quando, até que o gerente um dia o pegou e o expulsou de vez. Mas esse era bonito e limpo, com sabonete de perfume floral e um vasinho de plantas ao lado da pia. Ele lavou demoradamente as mãos, deixando a água quente correr na pele. Agora colocam plantas no McDonald's? Perguntou o soldado. O soldado lhe lançou um olhar perplexo. Depois explodiu em uma gargalhada. Quanto tempo você esteve trancafiado? Carter não sabia o que era tão engraçado. A maior parte da vida, respondeu. Quando saíram do banheiro, o outro soldado já estava na fila da caixa. Nenhum dos dois havia encostado a mão nele. Carter olhou vagarosamente ao redor. 2 homens sentados sozinhos, uma ou duas famílias, uma mulher com um adolescente que brincava com um videogame portátil, todos brancos. Chegaram ao balcão e o soldado pediu café. Você quer mais alguma coisa? Perguntou ele a Carter. Carter pensou por um momento. Aqui tem chá gelado? Vocês têm chá gelado? Perguntou o soldado à garota atrás do balcão. Ela deu de ombros, mastigando ruidosamente um chiclete. Temos chá quente. O soldado olhou para Carter, que balançou a cabeça. Só o café, então. Os nomes dos soldados eram Paulson e Davis. Eles se apresentaram quando voltaram à van. Um deles era de Connecticut e o outro do Novo México. Mas Carter confundiu quem era de onde. E não achou que isso faria muita diferença, já que nunca estivera em nenhum dos 2 lugares. Davis era o ruivo. Durante o restante da viagem, a janelinha do painel que separava os 2 compartimentos da van permaneceu aberta, e os soldados deixaram Carter sem algemas. Estavam no Colorado, como ele pensara, mas sempre que chegavam a uma placa rodoviária, os 2 o mandavam fechar os olhos, rindo como se aquilo fosse uma grande piada. Depois de algum tempo, saíram da interestadual e pegaram uma estrada rural que serpenteava pelas montanhas. Sentado no banco da frente do compartimento de passageiros, Carter podia ver um pouquinho do mundo pelo para-brisa. A neve se acumulava nos acostamentos. Não parecia haver cidades por perto. Só de vez em quando um carro se aproximava em sentido contrário. Um clarão seguido pelo som de neve batendo contra a lataria. Nunca estivera em um lugar assim, com tão pouca gente. O relógio no painel mostrava que eram pouco mais de 6 da manhã. Está frio, disse Carter.
Paulson estava dirigindo e Davis lia um quadrinho. É isso aí, respondeu Paulson. Mais frio que o colete ortopédico de Betty Pope. Quem é Betty Pope? Paulson deu de ombros, espiando pelo retrovisor. Uma garota que eu conheci no colégio. Tinha... como é mesmo o nome daquilo? Escoliose. Carter não sabia o que era, mas Paulson e Davis acharam tudo muito engraçado. Se o serviço que o Olgas tinha para ele significava trabalhar com aqueles dois, ele ficaria satisfeito. Essa é a revistinha do Aquaman? Perguntou Carter a Davis. Davis lhe passou 2 quadrinhos, um da Liga da Justiça e o outro do X-Men. Estava escuro demais para ler as palavras, mas Carter gostava de olhar os desenhos, que de qualquer jeito contavam a história. Aquele tal de Wolverine era sinistro. Carter sempre havia gostado dele, mas sentia pena também. Não podia ser divertido ter todo aquele metal nos ossos, e alguém de quem ele gostava sempre acabava morrendo. Aproximadamente 1 hora depois, Paulson parou a van e se virou para Carter. Desculpe, meu chapa, temos que algemar você de novo. Tudo bem, respondeu Carter, e assentiu. Foi legal ter passado esse tempo solto. Dave saiu do carro, a porta traseira se abriu e uma lufada de ar frio entrou. Davis algemou Carter novamente e colocou a chave no bolso. Confortável? Carter assentiu. Quanto falta para a gente chegar? Não muito. A van seguiu adiante. Agora dava para ver que estavam subindo uma serra. Carter não podia ver o céu, mas achou que logo ficaria claro. Diminuíram a velocidade para atravessar uma ponte comprida, o vento sacudindo a van. Quando chegaram ao outro lado da ponte, Paulson o encarou pelo retrovisor. Sabe, você não se parece com os outros. O que você fez, afinal? Se não se importa que eu pergunte. Que outros? Você sabe, os outros caras como você, condenados. Ele se virou para Davis. Lembra aquele cara, o Babcock? Ele balançou a cabeça e riu. Minha nossa, que sujeito pirado. Olhou para Carter de novo. Aquele cara não era igual a você. Dá para ver que você é diferente. Não sou maluco, disse Carter. O juiz disse que eu não era. Mas você apagou alguém, não foi? Senão não estaria aqui agora. Carter se perguntou se responder a esse tipo de pergunta era algo que tinha de fazer, se fazia parte do trato. Dizem que eu matei uma mulher, mas não foi por querer. Quem era ela? Esposa, namorada, algo assim? Paulson ainda estava rindo para ele pelo retrovisor, os olhos brilhando de interesse. Não, Carter engoliu em seco. Eu cortava a grama da casa dela. Paulson riu e olhou de novo para Davis. Escute só, ele cortava a grama dela. E olhou novamente para Carter. Um cara franzino como você, como foi que a matou? Carter não sabia o que dizer. Ele agora sentia algo tão ruim como se os soldados só estivessem sendo legais para confundir a sua cabeça. Vamos, Anthony, compramos um sanduíche para você, lembra? Levamos você ao banheiro, pode contar. Pelo amor de Deus, Davis, repreendeu Paulson. Cale a boca, estamos quase chegando. De que adianta isso? O que adianta, respondeu Paulson e respirou fundo, é que eu quero saber o que esse cara fez. Todos eles fizeram alguma coisa. Vamos, Anthony, qual é a sua história? Estuprou a dona antes de acabar com ela? Como foi? Carter sentiu o rosto ficar vermelho de vergonha. Eu nunca faria isso, conseguiu dizer. Davis se virou para Carter. Não dê ouvidos a esse cabeça de merda. Você não precisa dizer nada. Qual é? O cara é retardado, não tá vendo? Aposto que você comeu aquela dona branca e linda de quem cortava o gramado, não foi, Anthony? Carter sentiu o ar preso na garganta. Não vou dizer mais nada. Sabe o que eles vão fazer com você? Perguntou Paulson. Achou que ia dar esse passeio de graça? Droga, cala essa boca, disse Davis. Richards vai arrancar o nosso couro por causa disso. Ele que se foda também, reagiu Paulson. O homem disse que tinha um trabalho para mim, conseguiu dizer Anthony.
Disse que era importante. Disse que eu era especial. Especial? Repetiu Paulson, zombando. Você é especial mesmo. Seguiram em silêncio. Carter olhava para o chão da van, sentindo-se tonto e enjoado. Desejava não ter comido o sanduíche. Tinha começado a chorar. Não sabia quando fora a última vez que chorara. Ninguém nunca tinha dito nada sobre estuprar a mulher. Não que ele lembrasse. Tinham perguntado sobre a menina, mas ele sempre havia afirmado que não. O que era verdade, jurava por Deus. Aquela menininha não teria mais de 5 anos. Ele só estava tentando lhe mostrar um sapo que encontrara na grama. Pensou que ela gostaria de ver algo assim. Uma coisa pequenininha, que nem ela. Era só isso que ele queria fazer, ser gentil. Ninguém nunca tinha feito nada assim para ele, quando era pequeno. Vem aqui, querida, tenho uma coisa para te mostrar. É só uma coisa pequenininha que nem você. Pelo menos ele conhecia o presídio Terrell. Sabia o que ia acontecer com ele lá. Ninguém tinha dito nada sobre estuprar a Sra. Wood. Naquele dia no quintal ela havia simplesmente ficado louca, gritando e batendo nele, mandando a menininha correr. E não foi culpa dele ela ter caído na piscina. Ele só estava tentando acalmá-la, dizendo que não tinha acontecido nada, que iria embora e nunca mais ia voltar. Se era isso que ela queria. Para ele tudo bem, e tinha aceitado todo o resto também. Mas então o Olgash apareceu e disse que ele não precisava tomar a injeção, levando os pensamentos de Carter numa direção diferente. E agora olha onde ele estava. Nada daquilo fazia sentido. Aquela história toda o deixava enjoado e tremendo até os ossos. Levantou a cabeça e encontrou Paul sorrindo. Seus olhos se arregalaram. Paulson bateu no volante e explodiu numa gargalhada, como se tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. Depois fechou a janela do painel com força. Wolfgast e Doyle estavam agora em algum lugar no sul de Memphis, saindo de um dos subúrbios da cidade, passando por um labirinto de ruas residenciais. A coisa toda havia sido um desastre desde o início. Wolfgast não fazia ideia do que acontecera no zoológico. Tudo tinha virado uma loucura. E então a mulher, a velha freira Arnett, praticamente nocauteara a outra para arrancar a menina dos braços dela. A menina, M, sobrenome desconhecido, não podia ter mais de 6 anos. Wolgast estivera a ponto de desistir da coleta, mas então a freira negra soltou a menina e a velha a entregou a Doyle, que a levou para o carro antes que Wolgast pudesse dizer mais uma palavra. Depois disso, não havia mais nada a fazer a não ser sair dali o mais rápido possível antes que a polícia local aparecesse e começasse a fazer perguntas. Quem sabia quantas testemunhas haviam visto aquilo? Tudo acontecera depressa demais. Precisavam abandonar o carro, precisavam ligar para Sykes, precisavam sair do Tennessee, nessa ordem, e precisavam fazer tudo aquilo imediatamente. Amy estava deitada no banco de trás, olhando para outro lado, agarrada ao coelho de pelúcia que havia tirado da mochila. Santo Deus, o que ele havia feito? Uma menininha de 6 anos. Num bairro pavoroso de prédios e lojas caindo aos pedaços, Wolgast parou em um posto de gasolina e desligou o motor. Virou-se para Doyle. Nenhum dos dois havia aberto a boca desde o zoológico. O que é que você tem na cabeça? Brad, escute, está maluco? Olhe para ela, é uma criança. A coisa simplesmente aconteceu. Doyle balançou a cabeça. Estava tudo um caos. Talvez eu tenha feito merda, admito, mas o que eu mais poderia fazer? Wolgast respirou fundo, tentando se acalmar. Espere aqui. Saiu do carro e digitou um número da linha criptografada de Sykes. Temos um problema. Vocês fizeram a coleta? Fizemos. Ela é uma criança, porra. A gente sei que está com raiva. É claro que eu estou com raiva. E tivemos umas 50 testemunhas, a começar pelas freiras. Estou com vontade de largá-la na primeira delegacia que encontrar. Sykes ficou quieto por um momento. Preciso que você se concentre, agente Wolgast. Vamos tirá-los do estado.
Depois pensamos no que acontecerá em seguida. Não vai acontecer nada em seguida, não é para isso que eu estou aqui. Olha, entendo que tenha ficado chateado e tem todo o direito de ficar. Onde vocês estão? Olgash respirou fundo, tentando controlar a raiva. Num posto de gasolina no sul de Memphis. Ela está bem? Fisicamente, sim. Não faça nada de que possa se arrepender. Está me ameaçando? Perguntou Olgash, mas ao mesmo tempo em que dizia as palavras, pôde enxergar a situação com uma clareza súbita, fria. O momento de desertar havia passado no zoológico. Agora eles eram fugitivos. Não preciso fazer isso, respondeu Sykes. Espere meu telefonema. Wolgast desligou o telefone e entrou no posto. O funcionário, um indiano de turbante, estava sentado atrás do vidro à prova de balas, assistindo a um programa religioso na TV. A menina provavelmente estava com fome. Wolgast pegou um pacote de biscoitos recheados e uma caixinha de achocolatado e se dirigiu ao balcão. Estava olhando para cima, observando as câmeras, quando o celular tocou em sua cintura. Pagou rapidamente e saiu. Posso arranjar outro carro perto de Little Rock, disse Sykes. Mandarei um agente levá-lo até vocês se me derem um endereço. Little Rock ficava pelo menos 2 horas dali. Demoraria demais. 2 homens de terno e uma menininha em um sedã preto certamente levantariam suspeitas. As freiras provavelmente tinham anotado o número da placa. Eles não conseguiriam passar pelo controle da ponte de jeito nenhum. Se houvessem denunciado o sequestro da menina, o alerta Amber já havia sido dado. Wolgash olhou ao redor. Do outro lado da avenida viu uma concessionária de carros usados com flâmulas multicoloridas balançando por todo o estacionamento. A maioria dos carros era um lixo. Bebedores de gasolinas velhos cujos tanques ninguém mais aguentava encher. Um Chevy Tahoe, com no mínimo 10 anos, estava virado para a rua com as palavras "Financiamento fácil", escritas no para-brisa. Wolgash disse a Sykes que pretendia fazer. Entregou a Doyle o leite e os biscoitos para Amy e atravessou correndo a pista. Um homem com óculos enormes e alguns fios de cabelos esticados sobre a careca saiu do escritório enquanto Wolgash se aproximava do Tahoe. Uma beleza, não é? Ele conseguiu que o homem baixasse o preço para 6.000, quase todo o dinheiro que lhe restava. Sykes teria de resolver isso também. Como era sábado, o registro da venda do carro só entraria no sistema do departamento de trânsito na segunda-feira de manhã. Até lá eles já teriam sumido havia muito tempo. Doyle seguiu Wolgash no sedã até um prédio a pouco mais de 1 quilômetro dali. Largou o carro nos fundos, longe da rua, e levou Amy até o Tahoe. Não era perfeito, mas desde que Sykes conseguisse mantê-lo fora do sistema até o fim do dia, seria impossível rastreá-los. O interior do Tahoe cheirava um pouco demais a aromatizador de limão, mas fora isso, estava limpo e era confortável, e não havia rodado tanto, pouco mais de 140.000 quilômetros. Quanto você tem em dinheiro? Perguntou Doyle. Os dois somaram o dinheiro que tinham, um pouco mais de $300. Gastariam pelo menos 200 para encher o tanque, mas isso os levaria até o oeste de Arkansas, talvez até Oklahoma. Alguém poderia encontrá-los no caminho com dinheiro e um novo veículo. Viajaram até o limite de Mississippi e viraram para o oeste na direção do rio. O dia estava claro, com apenas algumas nuvens no céu. No banco de trás, Amy estava deitada, imóvel como uma pedra. Não havia tocado na comida. Ela era apenas uma criancinha. Aquele negócio todo dava uma sensação de enjoo no estômago de Wolfgash. O Tahoe era uma cena de crime ambulante. Mas por enquanto ele precisava se concentrar apenas em sair do estado. Depois disso, não sabia mais o que fazer. Era quase 1 hora quando se aproximaram da ponte. Acha que estamos safos? Perguntou Doyle. Wolgash manteve os olhos à frente. Já vamos descobrir. Os portões estavam abertos e não havia ninguém na guarita. Passaram facilmente atravessando a amplidão do rio Lamacento, inchado com o degelo da primavera. Abaixo deles, uma longa fila de barcaças seguia distraidamente para o norte,
contra a corrente espumante. A placa do veículo seria registrada, mas o carro ainda estava no nome do vendedor. Levariam dias para examinar tudo, verificar o vídeo e ligá-los à menina e ao carro. Do outro lado, a estrada se reclinava em direção aos campos úmidos e férteis da planície aluvial do oeste. Wolfgast havia pensado cuidadosamente na rota. Eles evitariam as cidades maiores até que estivessem perto de Little Rock. Ajustou o piloto automático para 90 km por hora, o limite da estrada, e virou novamente em direção ao norte, perguntando-se como Sykes soubera exatamente o que ele faria. Quando a van que levava Anthony Carter parou no complexo, Richards dormia em sua sala com a cabeça recostada na mesa. Acordou com o barulho do interfone. Era um dos soldados da guarita dizendo que Paulson e Davis estavam lá fora. Richards esfregou os olhos e procurou colocar a mente em foco. Traga-os direto para cá. Decidiu que deixaria Sykes dormir. Levantou-se, se espreguiçou, mandou que um dos integrantes da equipe médica e um dos seguranças o encontrassem lá em cima. Vestiu o casaco e subiu a escadaria até o térreo. A área de descarga ficava nos fundos do prédio, no lado sul, de frente para a floresta, e o desfiladeiro do rio. O complexo já funcionara como uma espécie de retiro para executivos e autoridades do governo. Richards não conhecia direito a história. O lugar permanecera fechado por mais de 10 anos, até ser ocupado pelo Departamento de Armas Especiais. Cole havia ordenado que o chalé fosse totalmente desmontado para que escavassem os andares inferiores e construíssem a central de energia, e depois mandara reconstruir o exterior exatamente como fora antes. Richard saiu na escuridão e no frio. Um telhado amplo sobre a entrada de concreto mantinha a superfície livre da neve e impedia que a área fosse vista pelo restante do complexo. Olhou o relógio. 7h12. A essa altura, pensou Anthony Carter, devia estar psicologicamente arrasado. Os outros indivíduos haviam tido tempo para se ajustar, mas Carter fora arrancado do corredor da morte e trazido até ali em menos de um dia. Sua cabeça devia estar dando voltas como uma secadora de roupas. O importante nas próximas horas era mantê-lo calmo. O espaço foi invadido pela luz dos faróis da van que se aproximava. Richards desceu os degraus da área de descarga enquanto seguranças, 2 soldados com armas na cintura, vinham correndo ao seu encontro. Richards mandou que eles mantivessem distância e deixassem as armas nos coldres. Tinha lido o dossiê sobre Carter e duvidava que ele fosse violento. O cara era basicamente dócil como um cordeiro. Paulson desligou o motor e desceu da van. Havia um código para a abertura do veículo. Ele digitou os números e Richards viu a porta deslizar lentamente. Carter estava sentado no banco traseiro, a cabeça baixa, mas dava para ver que seus olhos estavam abertos. As mãos algemadas estavam cruzadas no colo. Richards viu um saco do McDonald's amassado no chão aos pés dele. Pelo menos tinham lhe dado comida. O painel que separava os compartimentos estava fechado. Anthony Carter? Não houve resposta. Richard chamou o nome de novo. Nada, nenhum tremor. Carter parecia totalmente catatônico. Richard se afastou da porta e puxou Paulson de lado. O que aconteceu? Paulson deu de ombros, como se perguntasse: e o que eu tenho com isso? Não faço a mínima ideia. O cara é pirado, sei lá. Não me venha com gracinhas, filho. Richards voltou a atenção para Davis, o rapaz ruivo. Ele tinha uma pilha de quadrinhos no colo. Quadrinhos, pelo amor de Deus, são garotos. Richards pensou pela milésima vez. E você, soldado? Perguntou a Davis. Senhor? Não banque o idiota. Tem alguma coisa a dizer? Davis desviou o olhar para Paulson. Depois se voltou novamente para Richards. Não, senhor. Richards decidiu que cuidaria dos dois mais tarde. Andou na direção da van. Carter não havia mexido um músculo. Richards podia ver que o nariz dele estava escorrendo, as bochechas riscadas de lágrimas. Anthony, meu nome é Richards. Sou o chefe de segurança dessas instalações.
Esses 2 garotos não vão mais incomodar você. Ouviu? Nós não fizemos nada, implorou Paulson. Foi só uma brincadeira. Ei, Anthony, você não aguenta brincadeiras? Richard se virou rapidamente para encará-lo de novo. Sabe aquela voz na sua cabeça? Aquela que diz para calar a porra da boca? É melhor obedecê-la agora. Ah, qual é? Reclamou Paulson. O cara é doente mental, ou sei lá o quê, qualquer um pode ver. Richard sentiu o pouco que lhe restava de paciência evaporar. Que se danem. Sem dizer nada, puxou a arma que estava escondida nas costas, um Springfield calibre 45 de cano longo que ele usava principalmente para fazer vista. Era uma arma enorme, ridiculamente grande, mas apesar do volume, ele podia segurá-la confortavelmente à luz da alvorada. Ali na área de descarga, seu revestimento de titânio irradiava a ameaça da sua perfeita eficiência mecânica. Num único movimento, soltou a trava com o polegar e pôs um cartucho na câmara. E então puxou o Paulson pela fivela do cinto e encostou o cano sobre o queixo do rapaz. Você compreende, disse baixinho, que eu atiraria em você aqui mesmo, só para colocar um sorriso no rosto desse homem? O corpo de Paulson se enrijeceu. Ele tentou virar os olhos para Davis ou talvez para os seguranças, mas estava voltado para o lado errado. Mas que porra! Gaguejou os músculos da garganta totalmente contraídos. Engoliu em seco, seu pomo de Adão balançando contra o cano da arma. Calma aí, chefe, está tudo bem. Anthony, chamou Richards, os olhos fixos nos de Paulson. Você é quem decide, amigo. Está tudo bem? Na van, um longo silêncio. Depois, baixinho. Está tudo bem. Tem certeza? Porque se não estiver, quero que você me diga. A última palavra é sua. Outra pausa. Está tudo bem. Ouviu? Disse Richards, virando-se para Paulson. Em seguida, soltou o cinto do soldado e guardou a arma. O cara disse que está tudo bem. Paulson parecia estar a ponto de chorar e chamar pela mãe. Na área de descarga, os seguranças explodiram em gargalhadas. A chave, ordenou Richards. Paulson enfiou a mão no cinto e entregou-a a Richards. Suas mãos tremiam e o hálito cheirava a vômito. Pode ir, disse Richards. Em seguida olhou para Davis, que segurava sua pilha de quadrinhos. Você também, Júnior. Saiam logo daqui, vocês dois, porra. Paulson e Davis saíam correndo pela neve. Nos poucos minutos desde que a van havia parado, o sol se erguera por trás das montanhas, enchendo o ar de um brilho pálido. Richard se curvou para dentro da van e soltou as algemas de Carter. Você está bem? Esses garotos machucaram você? Carter esfregou o rosto úmido. Eles não fizeram por mal. Em seguida, Carter girou os pés, desceu-os pesadamente até o chão, piscou e olhou ao redor. Eles já foram embora? Richards assentiu. Que lugar é esse? Boa pergunta, respondeu Richards assentindo. Tudo em seu devido tempo. Está com fome, Anthony? Eles me deram comida. McDonald's. Os olhos de Carter encontraram os seguranças parados na área de desembarque, acima deles. Seu rosto continuava inexpressivo. E esses aí? Eles estão aqui por sua causa. Você é o convidado de honra, Anthony. Carter estreitou os olhos para Richards. O senhor ia mesmo atirar naquele cara se eu mandasse? Algo a respeito de Carter o fez pensar em Sykes, parado na sala com aquela expressão perdida no rosto, perguntando se eles eram amigos. O que você acha? Acha que eu deveria? Eu não sei o que pensar. Bom, cá entre nós, não. Eu não ia atirar. Só estava curtindo com a cara dele. Eu imaginei que o senhor estivesse brincando. O rosto de Carter se abriu em um sorriso. Mas achei engraçado o senhor fazer aquilo. Ele balançou a cabeça, rindo um pouco, e olhou em volta de novo. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que vamos levar você para dentro, onde está quente.